Boa tarde. Iniciamos agora nossa aula de gramática. Qual o assunto inicial da segunda unidade? Sinônimo, antônimo. Nós já vimos isso lá no livro de português, no módulo 1, e vimos mais ou menos também na primeira unidade. Mas apenas a título de lembrança. O que é um sinônimo e o que é um antônimo? Sinônimo são palavras semelhantes. Ou seja, uma palavra, às vezes, ela pode ter vários significados. Como, por exemplo, eu posso dizer que uma casa é o mesmo que uma residência. Se eu digo assim, qual a sua residência? Onde é a sua casa? Onde é a sua residência? Então, às vezes, são palavras que são parecidas. Uma pessoa, por exemplo, que é esperta ou habilidosa. Uma pessoa, por exemplo, que ela é uma pessoa corajosa, valente. Então, são palavras que, embora escritas de forma diferente, têm o mesmo sentido. Mas o que é o antônimo? O antônimo é o contrário disso. Então, por exemplo, se eu digo que uma pessoa é medrosa, o antônimo dessa palavra é corajosa. Se eu digo que é dia, o contrário dessa palavra é noite. Se eu digo que a pessoa ela é uma pessoa feia, o contrário disso é que ela é bonita. Então, antônimo e sinônimo nada mais é do que essas duas definições. Lá no livro de vocês, no livro de gramática, na página 116, vem mostrando exatamente essa definição. Por exemplo, lá mostra que palavras que têm significados semelhantes ou parecidos são classificados como sinônimos, ao passo que palavras que têm significado contrário ou oposto são classificadas como antônimo. O que a gente precisa levar em conta é que na hora de fazer isso, a gente precisa ter muito cuidado. Então, o que vai nos ajudar a saber qual o sinônimo correto e qual o antônimo correto que a gente vai usar na hora de saber que palavra usar? O uso do dicionário. O dicionário, como a gente aprendeu na unidade passada, ele traz vários verbetes. E naqueles verbetes, ele já mostra para nós o sinônimo e mostra para nós o antônimo daquela palavra. Então, se a gente tem dúvida, puxa, qual que é o sinônimo dessa palavra? A gente vai lá no dicionário que a gente encontra. Qual é o contrário dessa palavra? Como é que eu posso usar uma palavra diferente, oposta a ela? O dicionário também ajuda. Então, nessa aula que vocês vão ter, e nessa atividade lá do livro de vocês vão ter a oportunidade de ver palavras com sinônimos e com antônimos lá na atividade. Agora tem uma palavra, por exemplo, tem situações em que você pode pegar esse antônimo e acrescentar algumas palavras. Por exemplo, digamos que eu coloco assim, esquecido. O menino foi esquecido. Qual seria então o antônimo dessa palavra? Inesquecível. Ou seja, este menino ele é inesquecível. Jamais iríamos esquecer dele. Viu a diferença? Mas o que é que mudou? O in. Então, tem palavras em que você, às vezes, ela vai permanecer a mesma palavra, mas o que vem antes dela pode fazer com que essa seja o oposto. Por isso que o uso do dicionário vai ajudar muito vocês nesse sentido, ok? Então, mais tarde, na aula de gramática, nós vamos estar relembrando essa explicação, fazendo a atividade na aula remota e as demais atividades vocês, assistindo o vídeo, vão ter a oportunidade de fazerem sozinhos. Tá bom? Muito obrigada e boa tarde.